vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental e espiritual. Então, eu sou psicanalista e eu pretendo fazer com vocês, então, assim, uma conversa sobre o que é saúde mental e o que tem a ver o espiritual com isso. Porque a gente costuma, às vezes, separar. Ah, isso é espiritual. Ah, não, isso é uma doença mental. E tudo está interligado. Porque nós somos um todo, né? Então, o Freud, que foi o criador da psicanálise, ele descobriu que a mente humana tem uma pequena parte que é consciente. O consciente é aquilo de que nós pensamos, raciocinamos, agimos antes, né? Pensamos e agimos. E a maior parte da mente é inconsciente. É aquilo que a gente não conhece. Aquelas vontades, aquelas coisas que a gente tem escondida e que muitas vezes a gente pensa: ah, mas não era eu, isso é espiritual. Sim, era tu, isso não é espiritual. Então, tem muita coisa que não é espiritual. Às vezes não tem aproximação de espírito nenhum, mas a gente tem a mania de botar a culpa nos espíritos. Não era eu, foi uma aproximação, aquele lá tá obsidiado, e nem tudo é assim. Jung, ele vem trabalhar depois, mais tarde, com símbolos, a simbologia, o coletivo e o inconsciente coletivo, porque toda uma região, por exemplo, nós aqui, gaúchos, nós temos os nossos costumes. Então existe um coletivo aqui. E aí surgem as lendas, vai passando de pai para filho, né? Então quem catalogou isso, estudou isso, foi o Jung. A psicanálise, ela é um método terapêutico criado por Freud para tratar, então, esse inconsciente, tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, mas que nós não conhecemos. Tem gente que diz assim: ah, eu queria fazer uma regressão, né? Tem outros que querem regredir vidas passadas. E muitas vezes, olha que interessante, às vezes a gente pensa, isso que eu tive uma lembrança, ou um sonho, ou eu tenho essa mania, que é de uma vida passada, é eu na outra vida. Às vezes, não é exatamente o meu espírito em outra vida. Pode ser uma bisavó, um tataravô, que viveu aquilo. E olha que coisa mais interessante, gente. É passado no DNA essas lembranças. Já está provado cientificamente. Vocês sabem que nós espíritas costumamos usar muito e nos guiar também pela ciência. E a ciência comprova o espiritismo e vice-versa. Então, existe o DNA e as marcas do DNA. Então, lembranças que eu posso ter hoje podem não ser de uma vida passada, e sim de um antepassado. Ele marca e passa no DNA. E aí vem aqueles sonhos que a gente muitas vezes pensa: ah, eu fui levado para outro lugar. Pode, mas também pode não ser. Pode ser uma lembrança que está no teu DNA e que está vindo à tona. Freud dizia que todos os sonhos são um desejo. Então, eu tenho o desejo de alguma coisa, e aí eu sonho com aquilo à noite, que eu estou fazendo aquilo. Presta atenção. Pode ser um desejo teu, mas também pode ser espiritual. São duas coisas diferentes. Então, depois, a psicanálise humanista, criada por Erich Fromm. O Erich Fromm, ele foi um pedagogo, um filósofo, estudioso, e aluno de Freud, e chegou à conclusão de outras coisas que Freud não teve tempo de trabalhar.
vários alunos e discípulos de Freud foram para outras vertentes. Então nós temos aqui o Erich Fromm, que era um filósofo, um estudioso, escritor, e ele continuou na psicanálise buscando mais o coletivo, buscando mais a sociedade. Ele, como sociólogo, filósofo sociólogo, ele busca entender a sociedade. Então ele vai estudar cada sociedade e qual a influência nesse ser. E ele não descarta, ele não fala abertamente, mas ele não descarta a parte do inconsciente que tem a ver com o espírito. Porque nós somos uma soma de corpo, mente e espírito. Alma, né? Chamamos alma aquele espírito encarnado. Então, alma é o espírito encarnado. Espírito é o ser desencarnado. Então, aqui conosco estão vários espíritos. A nossa alma está dentro de nós, porque ela está encarnada. Ela está ligada ao nosso corpo pelos laços, pelos fios de prata, fio de prata e os laços. Então, não é um espírito, é uma alma. Então, na psicanálise nós temos as estruturas de personalidade. Cada estrutura de personalidade, é importante que vocês entendam isso, e eu tentei trazer assim, bem por cima, para a gente poder fazer um paralelo do que é a mente humana e do que é a mente do espírito, né? Então, a neurose é uma estrutura de personalidade. Até os 7 anos, vocês já devem ter ouvido falar que a criança até os 7 anos, ela está em 2 mundos, aqui e lá. Então, ela não acoplou bem o seu perispírito dentro do seu corpo carnal. Então, ela vê espíritos, ela fala, né? Pois então, a personalidade se forma até os 7 anos. E a estrutura de personalidade vai até os 16, mais ou menos, para se formar. O que são essas estruturas? Então, a neurose é uma estrutura neurótica. Dentro da estrutura, vem os transtornos, que a gente escuta tanto falar. Cada estrutura tem o seu transtorno diferente. Então, a histeria, a estrutura histérica, a neurose histérica, que é aquela pessoa que fica brava, que briga, que quebra as coisas, que fica vermelha. É histérica. Muito bem, ela é uma histérica neurótica. Então, que bom, porque o neurótico está mais perto da normalidade e é aquele mais fácil de tratar, porque ele é empático, ele tem arrependimento, ele sente culpa, ele é uma pessoa normal. A maioria de nós é neurótico, mas ele tem aquela neurose. E aí vem o toque, por exemplo, que a maioria das pessoas conhece, que ou tem que ficar limpando, ou tem que ficar lavando a mão. Por que isso? Porque quando ele tem um pensamento repetitivo que fica martelando na cabeça dele, para que ele não escute essa vozinha, ele tem que fazer esse movimento repetitivo, que a gente chama de toque. Tá? Isso nos faz lembrar de uma vozinha de alguém também falando ao nosso ouvido. Então aí a gente já faz o paralelo com o espírito. Pode ter aproximação de alguém aí e o neurótico começa a ficar nervoso e ele não quer escutar aquela sua própria culpa, mas será que a culpa realmente é dele ou ele está ouvindo aquilo? As fobias, que são os medos. Medo do escuro, medo de lugar fechado, medo de aranha, medo de várias coisas. E, por exemplo, as obsessivas. Eu quero isso de qualquer jeito, eu vou fazer tudo para conseguir aquilo que eu quero. Isso tudo são neuroses. Tem vários outros, mas aí eu ia ficar muito tempo aqui.
Então eu trouxe as mais comuns, assim, as mais conhecidas. E essa neurose, ela vai se formar até mais ou menos uns 16 anos, conforme o lugar que essa pessoa vive. Então, se os pais se dão bem, se ele foi criado com amor, se a mãe era muito trabalhadora, gostava de tudo limpo, exigia que ele não andasse em pé descalço, bom, provavelmente essa criança vai formar uma estrutura neurótica, que é um lar saudável, mas que a gente não é perfeito. O borderline, tão falado atualmente borderline. O borderline é uma estrutura que ela está tanto na neurose quanto na psicose. Bom, primeiro eu vou falar da psicose para vocês entenderem o que é o border, tá? Então, o psicótico, ele foge da realidade. Ele não aguentando o trauma, ele foge. Então, provavelmente, as pessoas que têm uma estrutura psicótica sofreram traumas na infância, seríssimos traumas, que tiveram que fugir da realidade, o cérebro, o ego foge da realidade para poder suportar aquela dor daquele trauma. Então, aquela pessoa que a gente chama assim de aquela pessoa que deixa o corpo e vai para as nuvens. Para falar uma coisa assim que a gente diz muito na psicanálise e que mostra bem para quem é leigo o que é a neurose e o que é a psicose. O neurótico, ele constrói um castelo na areia. O psicótico mora nesse castelo. E o psicanalista cobra aluguel. Então, o neurótico, ele vai fazer aquele ideal, né? Eu quero um castelo. Ele vai fazer o castelo, mas ele sabe que aquilo é a imaginação dele. O neurótico acredita que aquele castelo existe e ele entra lá e mora lá. O psicótico. Então, o psicótico, ele acredita no sonho, ele vive na fantasia. Ele não vive na realidade. Bom, com certeza, essa pessoa sofreu algum trauma sério na infância. Normalmente abusos, ou apanhou muito, ou ele viu alguma coisa. Essa criança até os 16 anos, então ela poderá desenvolver essa personalidade psicótica, que vão trazer os seguintes transtornos, além de muitos outros, tá? Transtorno de humor bipolar. Então, aquela história, o fulano é bipolar. Não é qualquer um que é bipolar, ele tem que ser psicótico para depois ele ser bipolar. Então, a pessoa pode ser histérica. Aí ela é neurótica e ela é histérica e parece que ela mudou de humor. Não. O bipolar, ele é uma pessoa que no mesmo dia ele passa por todos os humores. Ele pode acordar feliz, dali uns 5 minutos ele está melancólico, depois ele fica bravo, depois ele está feliz de novo. O esquizofrênico, a esquizofrenia é muito grave. E ela se confunde muito com a mediunidade. É aquele que vê e escuta. E aí a gente pensa, ele é um médium maravilhoso. E se ele não for um médium? E se ele for um esquizofrênico? E a mente dele está fazendo aquela voz, está fazendo aquela imagem? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso emocional ou isso é espiritual. A paranoia é aquela pessoa que tem mania de perseguição, que está sempre fugindo. Os transtornos autistas. Bom, não tem melhor exemplo de psicose do que o autismo. O autismo, ele se fecha no seu mundo, ele cria um mundo. Então, o autista é aquele bebê que não teve a troca na infância. Então, a mãe e o pai podiam até desejar muito e amar muito aquele bebê, mas não deram o olho no olho. Deu colo, deu mamar, mas estava presente mesmo. E aí, então, essa criança vai
se fechar no seu mundo e pensar que ele é autônomo. Só ele se basta. Ele não precisa de mais ninguém. Ele não tem troca. Esse é o clássico psicótico. Perversão. Então, perversão, aquelas mães simbióticas que não cortam de jeito nenhum o cordão umbilical e acabam com a vida dos filhos. Resolvem tudo, mandam em tudo, e o filho está completamente ligado à mãe. É uma perversão, porque há uma maldade escondida aí. Porque não deixa... Qual é o caminho dos pais? A mãe recebe o bebezinho, alimenta, cuida. Depois o pai joga para a vida, ensina a coisa lá fora e o filho vai. Agora, aquela mãe que não deixa o filho ir e que pensa que sabe tudo e desfaz do filho, né? Ah, porque tu não sabe, eu que sei, eu que cuido. Há uma perversão. Pode ver que essa mãe tem algum trauma lá na infância dela. Temos também a necrofilia, que é gostar da morte, gostar de cadáver, gostar de coisas mórbidas. Também é perversão. Pedofilia, uma fixação sexual naquela idade. Pedofilia, também perversão. Psicossomático. O psicossomático não é uma simbolização da dor. Então, é aquela pessoa que, não tendo como se expressar, ela adoece. Então, aparece um câncer, aparece um problema de estômago. Ela não consegue falar suas emoções, ela vai mostrar no corpo, vai aparecer no corpo. A psicopatia. Bom, essa é a pior, porque o psicopata, ele tem uma falta de censura, ele não tem a reparação, ele jamais pede perdão, ele não sente culpa, ele não acha realmente que ele está errado. Então não é que ele é frio, ele acha que ele está certo, porque ele só pensa nele, mas ele acha que é assim. E ele nem tenta elaborar aquele trauma. Ele apagou o trauma da infância. Ele não lembra, ele não vai saber que trauma é. Então, ele pode ter sido abandonado, ele foi ensinado pela vida a viver sozinho. Não confia em ninguém e não ajuda ninguém também. Ele se basta. Então, aqui chegamos no nosso ponto. O que é anímico e o que é espiritual? Pessoal que estuda no ESD, e principalmente quem vai para a mesa mediúnica, sempre tem esse questionamento. É anímico ou é espiritual? Anímico é o que é da gente, é da nossa alma. Anímico é de alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, se é meu anímico, é da minha alma. Se é espiritual, bom, aí envolvem os espíritos. E aí, lá na mesa mediúnica, recebe o espírito, aquela pessoa está falando, e os outros médiuns percebem, mas ela está falando dela. Eu acho que não tem espírito nenhum ali. E pode não ter. Nem tudo é espiritual. Pode muito bem um médium se utilizar inconscientemente da mesa mediúnica para colocar suas questões. E aí chega lá e diz, eu estou numa cirurgia, não sei o quê. Ele está falando dele, ou do passado, ou até mesmo da sua outra encarnação, ou o que eu falei antes, da vida de um antepassado. E ele também pode estar falando das dores dele de agora. Não que esse médium seja malandro, ele está fazendo isso porque ele quer, não. Isso é inconsciente. Isso é anímico. Espiritual. Espiritual é aquele médium que sentiu a aproximação do espírito e fala pelo espírito.
dá voz a esse espírito que não tem corpo para falar. Então, isso é espiritual. E aí acontece o atendimento na mesa mediúnica desses espíritos desencarnados. Bom, então determinadas patologias estão ligadas ao espiritual. São as obsessões espirituais. E aí não se sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então não se sabe se a pessoa tinha uma disfunção cerebral e os espíritos zombeteiros, os espíritos obsessores, eles se aproximaram dessa pessoa para vitimar, já que ela já tinha um distúrbio e abriu um canal, e aí ela começa a enxergar realmente espíritos que existem, e aí ela é esquizofrênica, ela escuta tanto a mente dela quanto o espírito. Pode também ser uma pessoa normal, médium, que não vigia, que não estuda, que não está na casa espírita e que começa a ver e ouvir espíritos em qualquer lugar. Esta pessoa vai se permitir se deixar levar pelos espíritos e eles poderão lesionar a sua mente. E aí, então, ela se torna um doente mental. Então, pode tanto haver uma obsessão em doentes mentais, quanto a obsessão em saudáveis tornar um doente mental. Por isso, existe um estudo, por isso existe uma ordem, uma organização dentro do espiritismo, para que os médiuns não sejam obsidiados. E nós sabemos que o pior sentimento e o que mais abre esse canal é a vaidade. Já vamos falar disso então. Bom, a matéria defeituosa, que seria a mente, é um terreno fértil para a instalação do obsessor, porque, óbvio, a pessoa já tem uma mente doente, já tem uma mente com disfunção defeituosa, e é óbvio que ali os maus espíritos enxergam tudo. Eles vão enxergar aquele lá, vai me ouvir, vai acreditar em mim e vai lá em cima, né? As psicoterapias, então é por isso que seja qual for a psicoterapia, seja a psicanálise, seja a psicologia, com todas as suas clínicas, seja outros como Reiki e inúmeras outras terapias, né, que nós temos, elas precisam estar em mãos adequadas, mãos que amparem a vida. O que nós queremos dizer? Pessoas sérias que estudaram para fazer aquilo. Não é eu tenho o dom, então eu vou curar. Isso não existe, gente. Existe, sim, alguém que tem mais canal, que tem mais dom, vamos dizer assim. Mas essa pessoa tem que estar aqui no estudo. Essa pessoa tem que estar se regrando. Porque senão ela vai ser canal. Porque se ela tem o dom, ela é médium. E se ela é médium, ela vai ter aproximação de espíritos. E que espíritos? Se nós não estivermos orando e vigiando, se nós não estivermos dentro de uma doutrina, dentro de um estudo, dentro de um curso sério, né? Então eu fiz aqui para vocês entenderem mais ou menos. Existem muitas outras camadas, tá? Mas para ser mais simples assim, para a gente entender. O inconsciente é aquela bolinha azul lá do meio, que nós psicanalistas chamamos de inconsciente e nós espíritas chamamos de alma ou espírito. É o que nós somos realmente, que está escondidinho. É aquilo que a gente realmente é, a nossa essência. Depois nós temos o duplo etéreo, que é esse outro corpo
um pouquinho mais denso que está em volta desse espírito. Depois nós temos o perispírito, que é aquele que dá a nossa forma, que pode ser de uma vida passada, de um antepassado, pega a forma que quiser, porque ele é plástico. Então, ele acaba se tornando o nosso corpo físico, porque o corpo físico, que é a matéria, ele está em cima do perispírito, moldando. Então, qual é a nossa forma? É o perispírito. Porque o corpo, a carne, ela se molda conforme o nosso perispírito. A nossa sintonia vibratória, é aí que nós recebemos ideias dos nossos companheiros espirituais, aqueles que estão sintonizados conosco. Então, se eu estou sintonizada com o bem, eu vou ter bons espíritos sintonizados comigo. Se eu estou sintonizada com a malandragem, eu vou ter espíritos malandros comigo. Se eu estou sintonizada com a maldade, eu vou ter espíritos maus. E assim por diante. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Os antigos diziam isso e é isso. Os nossos amigos são aqueles que a gente tem mais afinidade. Então, quem são essas pessoas? Encarnadas ou não, continuam sendo pessoas, continuam tendo emoções, desejos e ações. Os processos obsessivos, eles iniciam com o sentimento de culpa. Então, eu falei lá no início que o neurótico, ele é o mais normal, ele sente culpa. Ele sente muita culpa. Cuidado com o sentimento de culpa. Porque às vezes a gente quer esconder alguma coisa através do sentimento de culpa. E essa culpa pode nos fazer até uma autoobsessão. Nem tudo é culpa nossa. Bom, eu criei os meus filhos, agora o caminho que eles vão escolher, eu não posso comandar, porque já não é meu, é dele. E tem gente que quer comandar a vida de todo mundo, da irmã, da mãe, do vô, de todo mundo. Ah, porque tem que ser assim, tem que ser assim. E não é dele. Né? Como é que ele vai comandar? Que culpa é essa que faz com que ele comande tudo? Então, esses sintomas, eles são bem sutis, eles vêm, vão, aparecem, desaparecem. O indivíduo vai se desvitalizando e começam os processos depressivos e vão aumentando devagarinho. Vem uma ansiedade intensa, as fobias, os medos, o pânico, a síndrome do pânico, medo de pessoas, medo de sair de casa. E aí tu vai dizer assim, bom, então síndrome do pânico é obsessão. Pode ser? Pode não ser. Pode ser uma disfunção cerebral, pode ser emocional e pode sim ser espiritual. Porque nós somos mente, corpo físico e corpo espiritual. Então, nós somos esse todo. Nós podemos ter as três coisas e nós podemos ter uma das coisas. E tudo isso nos adoece. Porque nós temos, como vocês viram ali, aquelas camadas, qualquer camada daquela que estiver doente, vai passar para o resto, porque está misturado. Está tudo colado. É que nem uma fruta. A fruta, quando fica podre, doente, ela adoece todas as camadas. Né? Às vezes a gente consegue salvar. Se dá conta, salva. Mas se não se dá conta, toma conta de tudo. Uma batata podre ou uma laranja podre junto das outras não passa para as outras, é a mesma coisa. Então, é a síndrome do pânico, e daí vem a excitação dos sentidos. E aí vem excitação dos sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição, tato, olfato e gustação, né? E aí, então, esses sentidos sendo excitados, vem a audiência, a clarividência, vem o sentir gosto, vem tudo isso.
E aí isso pode ser espiritual? Pode. Pode ser emocional? Pode. Pode ser psicológico? Pode. E pode também ser mental. Bom, e aqui a sugestão de suicídio, já ia pular ali, a sugestão de suicídio, e isso tudo vem através de vozes que vão se incorporando na patologia mental. Então, se a pessoa já tem uma patologia mental, é o prato cheio. Se ela ainda não tem, mas ela tem a clarividência, a audiência, e ela não é doutrinada, ela não é trabalhada, seja em qualquer uma das terapias que a gente citou lá no início, ela poderá sim criar uma patologia mental. Kardec, o grande professor, ele, como grande educador que foi, esquematizou as obsessões desta forma aqui. Obsessão simples. A obsessão simples acontece no dia a dia. São sugestões espirituais. Ah, mas eu acho que eu vou fazer tal coisa. Às vezes a gente está lá quieta, né? Tem uma ideia. Pode ser uma ideia boa, pode ser uma ideia ruim. Depende do espírito que soprou. Né? Não deixa de ser uma obsessão quando é um espírito mau ou brincalhão. A gente pode estar pensando alguma coisa sem vigiar os nossos pensamentos e vem essa ideia. Vem essa ideia e a gente vai lá e faz a ideia que a gente teve. Pode ser uma obsessão simples. A fascinação. Aqui vem aquela história do médium que se acha que não, eu não preciso ir na casa espírita. Mas eu já sei. Não, quem apareceu para mim foi Jesus. Gente, Jesus tem mais o que fazer do que ficar aparecendo para as pessoas na Terra, né? Ou vocês acham que Jesus em pessoa vai vir para dizer uma coisa para uma pessoa? Uma pessoa. Óbvio que não. Eu sei que aquele lá era o Allan Kardec que aparece para mim. Imagina, eu vou lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes e eu falo com Bezerra de Menezes todos os dias na minha casa. Não precisa. Existem essas pessoas. Eu não preciso estudar. Ou então chega aqui e começa a dar aula, porque é assim, 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 assim. Ou então eu vejo na rua, porque eu vi na rua, porque não sei o que, e aí minha casa acende a luz, apaga a luz, faz e acontece. Este médium, ele precisa com urgência vir para a casa espírita. Ele precisa fazer o evangelho no lar. Ele precisa estudar. E se não for mediunidade, pode ser esquizofrenia. E uma coisa leva a outra. O médium fascinado, ele é aquela pessoa que tem uma só ideia na cabeça e acha que aquela é a certa. Então, ele colocou na cabeça, por exemplo, que ele é um enviado de Deus. Então, ele sai a pregar na rua. E aí ele vai enlouquecendo. Porque a gente vive muitas coisas. E a nossa mediunidade, ela tem que ser colocada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Não é para receber uma mensagem e sair salvando o mundo. Até porque mediunidade não é bênção. Mediunidade é uma oportunidade daquela pessoa que tem tantos erros de vidas passadas, que então Deus dá àquela pessoa a chance dela ser médium para ela conseguir passar essa vida e fazer mais coisas boas para poder ir pagando seus erros e evoluir. É uma chance de evolução. Então, aquele médium, nossa, eu admiro aquele médium. Pode até admirar, mas ele não é melhor que ninguém.
Ele está ali tentando evoluir como qualquer um outro. E a autoobsessão, que eu acho que é a pior. A autoobsessão é aquela pessoa que tem pensamentos depreciativos. Eu não valho nada, eu faço tudo errado, olha aí, já errei de novo. Ai, mas é só eu mesmo fazer isso. Negativismo. É negativa sobre si mesma. É o que nós chamamos na psicanálise de melancólico. O melancólico, a gente já sabe que a melancolia passa no DNA. É uma doença. E é uma tristeza que não se sabe de onde vem. Então, aquela tristeza que muitos têm e que acha que é espiritual, é uma saudade que não sabe de onde. Pode ser uma saudade espiritual. E pode ser uma melancolia. A saudade não é tua, é do ano passado. Passou no DNA. Então vocês viram como é vasto, como o ser humano, ele é enorme. Nem tudo é simples, é isso e pronto. Vai lá tomar um passe que melhora. Vai tomar o passe, vai fazer um estudo, vai no psicólogo, vai no psicanalista, vai se conhecer. Por quê? O melhor médium é aquele que se conhece, em primeiro lugar. Né? Então, a melhor pessoa é aquela que se conhece. Eu sei que eu vou ter determinada atitude, então eu nem vou lá. Eu sei que isso não é para mim. Eu resolver esse assunto de família, não, eu não tenho paciência, eu me conheço, eu não vou ir. Porque, né? Aí quer, não, deixa que eu resolvo. Vai lá e dá aquela brigalhada. Né? Que não se conhece, não sei o que vai acontecer. Então, as pessoas, elas precisam se conhecer. Seja na casa espírita, seja em qualquer terapia, como a gente falou lá no começo. Porque o melhor, ele já vem com a gente. A gente já nasce com o melhor, que é o nosso espírito. A doutrina espírita, ela nos explica as coisas. Mas somente nós mesmos é que podemos nos melhorar. Não adianta vir na casa espírita, escutar, tomar um passe, ir embora e fazer tudo errado de novo. Mas eu saí santificado. Ou vai na igreja, eu comunguei. Tá? E saiu de lá e está fazendo de novo. Porque não se conhece, porque não assume, porque nós temos que assumir a nossa alma. Eu tenho uma alma que chegou cheia de defeitos, eu tenho um caminho a seguir porque eu preciso me melhorar. Essa responsabilidade é de quem? Minha. Não é de Deus, não é de Jesus, não é da família, é só minha. Quem é que pode se melhorar? Somente eu. E aí Deus coloca tudo isso ao nosso dispor para que a gente consiga se melhorar. Tem a casa espírita, tem a psicanálise, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem medicação, que claro, a medicação é para um momento em que precisa, aqueles doentes que precisam ser contidos, que não conseguem se controlar. E tem a coisa mais importante, que é vigiar e orar, que foi Jesus que nos ensinou. Pensa coisas boas, cuidado com o que tu pensa. Porque o que tu pensar abre a porta para tu te ligar com quem? Com as pessoas que pensam a mesma coisa, estejam mortas ou vivas, não interessa. Quem está pensando a mesma coisa vai chegar perto de ti. Então pensa coisas boas. Porque a nossa saúde mental é a nossa saúde espiritual e vice-versa. Então, para encerrar, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Corpo, mente e emoção é a mesma coisa, está tudo junto. A gente não separa. A doença que apareceu no corpo, ela já apareceu no espírito antes e já veio no emocional para depois aparecer no corpo. Vocês viram lá como é que é o nosso corpo? Agora perdi. Aqui.
Olha como é que é o nosso corpo, é cheio de camadas, tem muito mais, tá? Essas são as mais fáceis de compreender, assim. Tem muito mais camadas, é uma cebola. Então, lá no meio está a nossa essência, o nosso espírito, a nossa alma. Depois vem o duplo etéreo, que é como se fosse um corpo, aquele corpo que aparece o fantasma, sabe? Aquilo é o duplo etéreo. Aí depois vem mais o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E depois vem esse corpo encarnado. Gente, se apareceu alguma coisa no espírito ou no duplo etéreo, ele não vai passar para a carne? Claro que vai, está tudo grudado. Como é que não vai passar? Então, tudo é importante. E tudo começa na mente. E onde é que está o nosso espírito? É o que nós pensamos. Nosso espírito é o que nós sentimos. Então, elevar o pensamento, vigiar e cuidar com quem se anda. Cuidado com as ideias, pode ser uma obsessão. Tá bem, gente? Então agora nós vamos fazer o nosso passe espiritual. Vamos então levar o nosso pensamento a Deus, pedindo a proteção, pedindo a Jesus, nosso irmão maior, que mande a sua equipe espiritual, Bezerra de Menezes, que esteja aqui conosco, com a sua equipe, Vó Ana Maria, e que cada um se aproxime agora, coloque as suas mãos sobre cada um dos irmãos e vamos receber esse passe de luz, essa energia de cura. Vamos receber essa energia saudável, essa luz verde que se faz nessa sala nesse momento. Que ela entre pelo nosso chakra e vá se espalhando pelo corpo, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo boas vibrações, bons sentimentos. E que nós possamos reter através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações, dos nossos bons sentimentos, que possamos reter, no mínimo por uma semana, essa luz verde da saúde e que possamos ser luz para aqueles que não se encontram aqui, mas que ao chegarem perto de nós recebam também um pouco, uma fagulha dessa luz que nós vamos levar. Que assim seja.